Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta quarta-feira nós vamos falar um pouco sobre a partida contra o Paysandu, né? Vamos seguir durante a semana falando sobre essa partida importantíssima, né? E ontem eu até sugeri aqui, né? Talvez se a diretoria do clube não pudesse atender ou fazer um pedido para a CBF sobre a mudança, a alteração do horário de jogo, né, pela questão do calor. A diretoria nos atendeu, nos deu respostas assim quase que imediatas ao vídeo, né? Parabéns aí o pessoal do Goiás, que vem tratando de forma muito digna a imprensa, né? A imprensa e as mídias independentes esse ano de 2025. Então, parabenizar o pessoal aí, né, por uma tratativa diferente. Há muito tempo eu não vejo esse clima tão tranquilo dentro do Goiás. Então tem que ser elogiado. Quando precisa criticar, a gente critica, né? E quando precisa elogiar, a gente elogia. Eu vou usar uma frase do Newton César, que eu acho que muita gente não gosta, que é: a boca que critica é a mesma que elogia. Então parabéns à diretoria, que nos deu a seguinte resposta. Infelizmente, nós era até uma preferência nossa jogar às 18 horas. A gente não conseguiu, porque antes da gente cogitar, a gente já foi barrado, porque é questão da TV, né? Então envolve situações financeiras, cotas de televisão. Então, infelizmente, a chance zero da mudança de horário desse jogo, das 16 para as 18 horas. Então vamos para cima no calorão mesmo, né? É se preparar, né? Questão de hidratação para os jogadores, é o torcedor aí talvez ir com a roupa mais fresquinha, molhar uma camisa no banheiro. Eu mesmo, quando eu vou ao jogo, sempre costumo ir ao banheiro e molhar minha camisa lá e voltar com ela molhada para dar uma refrescada. Mas assim, é complicado, né? Porque a gente gosta de ir ao estádio, gosta de levar as nossas crianças. Infelizmente, o estádio da Serrinha precisa urgentemente, né, de ser terminado. Precisa fazer alguma coisa naquele estádio, porque assim, é o nosso estádio, mas a gente não pode passar pano também pela demora na finalização das obras, né? É desumano o torcedor viver naquelas condições ali. Quando chove, molha tudo, quando tem sol, queima a cara tudo. Tem dia que a gente sai da Serrinha com insolação. Então o senhor Paulo Rogério Pinheiro precisa aí parar de ficar falando o tempo inteiro em terminar essas obras e realmente trazer investidores para a gente concluir essa obra, para que a gente tenha dignidade dentro do estádio para torcer. Eu acho que nem isso o torcedor do Goiás vem tendo, dignidade na arquibancada. Então precisa finalizar essa Serrinha para que a gente possa viver dias melhores, né, para apoiar o Goiás com mais empolgação. O torcedor já chega cansado do final de semana, de uma semana tão pesada, ainda tem que ficar no sol torrando a cara, é desmotivante. E muitas das vezes ainda tem uma dificuldade danada para pegar cerveja. Eu trouxe do Sul uma experiência fenomenal de operação no Couto Pereira. É vergonhoso pro Goiás, tá? É vergonhoso. Comida do estádio, é uma delícia a comida do Couto Pereira. As opções são maravilhosas, não é esses salgados ruins que tem na Serrinha, né? Muitas vezes a cerveja nem vem tão gelada, mas a comida da Serrinha é uma coisa assim quase que intragável. Então, quando você viaja para outros estádios, conhece a operação de bar, a operação dos estádios, né, a estrutura, realmente tem que aumentar o nível da cobrança para os nossos dirigentes aqui, porque assim, tá uma vergonha a demora em se finalizar essa Serrinha. Então fica aí também a cobrança à diretoria do clube, ao Paulo Rogério Pinheiro, que agora é presidente do clube, né, do Conselho Deliberativo. Então fica para ele essas cobranças aí. Mas vamos falar de futebol, né? Ontem teve treinamento de novo, o Goiás rodando muito o time. As informações que eu tenho é que o Goiás vem rodando muito, testando muito, né? Até o Baldória voltou a ser cogitado como volante. Lembrando que nós temos dois primeiros volantes e os dois estão suspensos. O Marcão levou o cartão vermelho naquela confusão e o Gonzalo Freitas, pelo terceiro cartão, tá fora da partida, né? Porque acumulou 3 cartões amarelos. Então assim, o volante mais pegador talvez que tenha no elenco hoje é o Baldória, que volta a ser visto como opção, né? Então, nas laterais, nós não deveremos ter surpresa, tá? A gente deve ir ali com o Lepo. O Lepo deve continuar na lateral direita, ganhando a posição assim do Caito, e o Moraes deve assumir a lateral esquerda, até porque o Lovati, que fez uma partida razoável contra o Curitiba, né, vinha também de 2 cartões, apesar de que não vinha atuando, mas tinha o acúmulo de 2 cartões, tomou o terceiro, também ficou fora, né? Então o Moraes deve assumir ali a lateral esquerda. Até uma crítica agora, crítica não, né, gente? Um incentivo aí, talvez, para o Mancini dar mais oportunidades para o Danilo. O Danilo voltou para o Sub-20,
menino que machucou a mão. Acho que uma das maiores injustiças do Goiás esse ano foi não dar oportunidade para o Danilo em nenhum jogo, né? Nem para entrar no segundo tempo. Então, assim, o Mancini realmente tem as suas implicâncias, tem as suas convicções, continua com aquelas convicções burras, né? Nem testar, por exemplo, a insistência em não colocar o Wesley, o jogo pode estar acabando com o Wesley Garcia, na maioria das vezes não entra. Então, assim, são convicções que talvez eu não concorde muito, né? Mas quem é o treinador é ele que sabe do dia a dia do clube. Então, assim, são peças que eu acho que poderiam ser importantes. Mas alguns jogadores já estão definidos. No gol, Tadeu retorna à posição de titular, né? Depois da bela partida do goleiro Thiago Rodrigues. Na zaga a gente vai continuar com a dupla de zaga, que pelo menos isso se manteve, ninguém tomou amarelo e ninguém foi suspenso, que é o Messias e o Lucas Ribeiro. Os dois vão fazer a dupla de zaga. Nas laterais eu vou bancar para vocês que vai Moraes e Lepo. No meio campo continua ali ainda a indecisão, mas se o Mancini tiver um pouquinho de inteligência, ele vai colocar o Brian para compor esse meio campo, para ter uma saída de bola mais inteligente, para ter uma rotação de bola ali no meio campo, para enxergar as pontas do campo. E se ele for mais inteligente ainda, ele bota velocidade nas duas pontas, né? Nesse jogo, eu sou contra entrar o Wesley Garcia, porque é um jogo que nós vamos precisar de velocidade, né? Nós vamos precisar de velocidade. Então, o Jajá e o Wellington Matheus, que eu vou ser sincero para vocês, vem fazendo partidas melhores do que o Jajá. Nas últimas vezes que entrou, gostei das atuações do Wellington Matheus. Talvez no final da temporada esteja entrando em forma. Então, eu acho que uma dupla ali de ataque ali, ó, com pontas, o Jajá de um lado e o Wellington Matheus do outro, pode dar muito certo. E talvez o Arthur Kaique, né? Porque a gente não tem opção. É um jogador que eu não gosto. Confesso para vocês que eu não gosto. Mas com a saída do Pedrinho também por lesão, a gente não tem outra opção, né? Para fazer talvez um falso 9, para brigar, segurar a bola ali na frente. Então talvez, infelizmente, essa seja a melhor opção, a entrada do Arthur Kaique, né? Para poder fazer um pivô ali, distribuir jogadas pro lado do campo. Com a entrada do Brian no meio campo, eu acho que daria muito certo, né? Juninho, já pode cravar o Juninho como titular, Rodrigo Andrade também, né? Então eu acho que esse vai ser o meio campo do Goiás ali, né? Com 3 homens ali, deve ser o Rodrigo Andrade, o Juninho, o Brian. Eu acho que vai com 4 homens, na verdade. E talvez o Gava, né? Vamos ver se o Gava também volta. O Gava que não vem jogando, né? Vem sentindo aí nas últimas semanas. Foi poupado para poder tentar recuperar, para ver se volta 100%. Ele que tem ali um problema já conhecido de lesão, né? Que vai e volta, a lesão meio que crônica dele. Então ele deve retornar aí nessa partida. Então povoa o meio campo ali e vai com esse time aí, mais ou menos, né? É o que deve acontecer nessa próxima semana. Não vejo o Baldória entrando nesse time, apesar de estar treinando com os titulares aí. Não vejo o Baldória atuando como titular, né? Mas o Mancini, ele surpreende a gente de vez em quando de forma negativa. Eu acho que nem precisa colocar o Baldória nesse jogo. Olha, quebrei a cabeça, já pensei em 3 zagueiros. Teve muita gente me xingando lá nos comentários do último vídeo, falando que jogar com 3 zagueiros contra o Curitiba é ser medroso. Só que a pessoa, quando fala isso, ela não entende que nem sempre não, na maioria das vezes, quando você joga com 3 zagueiros, você fica ofensivo. Porque se você joga com 3 volantes, você tá defensivo da mesma forma. Aí você vai jogar com 3 zagueiros e 3 atacantes, aonde que o seu time tá retrancado? Eu não entendo. Mas tem torcedor que não analisa as coisas antes de falar, né? Porque se você joga com 3 zagueiros, foi uma das opções que eu dei, principalmente para jogar com menos gente no meio campo ali, né? E fortalecer o sistema defensivo. Porque infelizmente a gente vem jogando com 2 zagueiros e na maioria 3, 4 volantes e vem tomando gols, né? Então por que não jogar com 3 zagueiros, né? E dar mais liberdade ali, né? Para um zagueiro sair jogando. São opções que quem recebe para isso e tem que quebrar a cabeça é o técnico Wagner Mancini. E o que ele fizer nessa rodada, gente, eu acho que até as improvisações malucas ele vai ser válida, porque é muito difícil. Quebrei muita cabeça, e todo o time que eu monto ali no papel para mim ver como vai ficar, ainda vejo assim um defeitinho aqui, outro ali. Então, o que o técnico Wagner Mancini fizer, eu acho que tá certo, é isso mesmo. Não tem muitas opções, né? Mas dá para ganhar esse jogo
do Paysandu. Se Deus quiser, nós vamos sair com os 3 pontos e a liderança do campeonato. Quero estar no sábado, depois do jogo, fazendo churrasco e comemorando uma vitória do Verdão. Depois de muitas rodadas, o Goiás deve voltar a vencer, se Deus quiser.